dia. Estejamos todos em paz nesta manhã de 29 de janeiro de 2014. Vamos abrir aqui um trecho do Livro dos Espíritos para ver o que a gente pode analisar nesta manhã. Questão 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Essa resposta aqui é no mínimo intrigante. Eu tenho plena convicção de que se essa pergunta fosse feita a todo mundo, a resposta seria o contrário do que os espíritos responderam. Para quem não prestou atenção ou não percebeu, vou reler a pergunta. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E a resposta dos espíritos é muito curta. Não, Deus não o permitiria. E a questão seguinte: que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. A leitura dessas duas questões, de uma certa forma, nos arremete para uma realidade pessoal que é quase que generalizada no meio de toda a população, espírita e não espírita. Nós acreditamos que uma pessoa má, secundada por um mau espírito, só por conta disso ela pode fazer qualquer tipo de coisa má. Se fosse assim, todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas no instante seguinte a gente já replica dizendo: mas eu vejo tantas pessoas, e quando nós somos espíritas, eu vejo tantas pessoas más que se usam de maus espíritos e atuam negativamente contra, e alcançam seus resultados. E fazendo puro com a segunda questão, a 552, a gente ainda diz que tem pessoas que simplesmente nos arremetem violentas agressões, secundados de novo por maus espíritos. Quando nós queremos estudar, analisar, entender alguma postura, principalmente quando queremos entender a lógica de algo ou de alguém, de uma certa forma nós temos que buscar entender o conjunto filosófico em que essa coisa ou esse alguém se firma. Por exemplo, vamos ler um livro de um autor que ele tem um pensamento contrário ao nosso. Se eu for lê-lo com o meu pensamento, dificilmente eu chegarei ao final do livro, porque eu vou brigar tanto com esse autor que vai chegar uma hora que eu simplesmente, mesmo lendo, já não fica mais nada na minha mente. E tudo que ficar é de raiva, é de contradição, é de negação. Se ao contrário disso, eu começar a ler esse autor e pensando assim: como será que essa pessoa pensa? Aí eu vou começar a entender exatamente onde ele quer chegar. Eu tive que passar por essa dificuldade, aqui uma questão bem pessoal, quando há alguns anos, procurando aprofundar o conhecimento sobre o suicídio, eu adquiri vários livros de uma editora norte-americana
que se dedica exclusivamente a incentivar o suicídio, a eutanásia e o aborto. E eu comprei à época todos os livros que eles tinham publicado, porque eu queria entender como era que essas pessoas entendiam. Porque sem eu entender o que move alguém a querer que o outro se mate, eu não tenho nem como dialogar com essa pessoa, porque nós estamos em dois padrões totalmente diferentes. O primeiro livro deles que eu li foi um livro que foi inclusive traduzido para o português à época, chamado Saída Final. Era um livro que arrepiava do começo ao fim. Que lógica maluca era aquela. Que insanidade é essa que a pessoa tem em querer motivar os outros a simplesmente se matar? Mas quando eu comecei o livro, eu tive vontade de jogar o livro fora. Por quê? Porque eu estava pensando como espírita contrário àquela proposta dele. Mas eu queria entender a cabeça dele. Então eu tinha que esquecer que eu era espírita e me colocar para entender como ele entendia, porque a partir daí eu poderia ler o livro todo e entenderia, inclusive, os contra-argumentos de tudo que ele argumentava. Uma obra como a obra do Livro dos Espíritos não é para que um espírita leia e entenda apenas, mas para quem quiser entender o Livro dos Espíritos, forçosamente terá que entrar no espírito da proposta do Livro dos Espíritos. A proposta do Livro dos Espíritos não foi em nenhum momento agradar ou desagradar, nem foi colocar uma coisa apenas para ter mais uma nova linha de reflexão. A proposta do Livro dos Espíritos foi trazer uma visão bastante objetiva e bem dirigida para um determinado foco, e em cima disso, não apenas Allan Kardec, como os próprios espíritos convergiram para essa vertente. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se uma pessoa má pode ter um espírito mau ao seu serviço para fazer mal ao outro, e os espíritos dizem Deus não permitiria, bem se vê que Allan Kardec colocou uma situação específica, mas ainda aí em aberto, e os espíritos responderam no mesmo tamanho da generalidade: Deus não permitiria. Mas Allan Kardec era um indivíduo extremamente sagaz. Em muitas questões do Livro dos Espíritos, ele coloca subperguntas, como quem diz: eu não concordo com a sua resposta. Mas em outros momentos, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, percebemos que ele faz uma outra pergunta que paralelamente deu a anterior como aceita, mas é na seguinte que vem o desfecho, ou nas próximas, como foi o caso dessa questão 552. E na questão 552, aí ele entrou no cerne do problema. Pessoas com grande poder magnético, se estão envolvidas em sintonias negativas, elas podem emitir essas frequências, e espíritos de baixo nível se aproveitam disso e aí sim atinge o outro. Como quem Allan Kardec estava, bom, eu não vou nem discutir, eu vou fazer aqui uma outra pergunta. E aí veio a resposta. Estamos falando aqui não agora da ação visível do mundo espiritual, mas observemos como é que Allan Kardec recebe dos espíritos a informação. Os espíritos, a rigor, eles não estão ao nosso comando. Foi a pergunta anterior. Alguém muito mal, que tem um espírito mal ao seu serviço, era como se eu fosse o detentor do poder sobre um espírito desencarnado. Allan Kardec, quando vem na segunda questão, recebendo a resposta, aí o espírito diz: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, e se essas pessoas são más, essa energética que eles emitem é muito má, portanto muito densa, ou vice-versa. E os espíritos inferiores atuam usando o quê? Esse tipo de energia. Vamos agora voltar para a primeira pergunta. Não, Deus não permitiria. Ok. Deus não permitiria o quê? Que um espírito você usasse um espírito para fazer o mal em alguém. Por quê? Vamos para a lei de justiça. Porque ninguém seria culpado.
Eu estou encarnado e um espírito é quem tem toda a força e poder sobre a minha pessoa. Quando os espíritos dizem que não, Deus não permitiria, ele livra a relação de justiça entre encarnados e desencarnados. Ele coloca no novo patamar, levando-nos a ter que refletir o que os espíritos maus podem nos atingir, desde que alguém libere uma energia para isso. Eu posso liberar uma energia má para afetar alguém, como eu posso liberar uma energia má e vai ser usada contra a minha própria pessoa. Então não são os espíritos que estão aí à vontade para fazer o mal. Eles são imperfeitos. Para eles fazerem, uns fazem por diversão, uns fazem porque não tinha literalmente o que fazer, e outros fazem porque são maus mesmo. Assim como tem pessoas na vida que entram em situações que entram porque não tinham o que fazer, outros entram por diversão e outros entram por maldade. Basta a gente veja atualmente essas ondas de protestos que tem aí. Tem pessoas que entram sabendo o que querem, tem pessoas que entram porque já que estava na rua entraram, então estão ali para fazer qualquer coisa, para se divertir, e outros entram para fazer o mal. Não, se não tivesse a onda, aqueles que entraram para fazer o mal teriam que imaginar agora um outro processo para atuar, porque eles não teriam a onda na qual eles se misturam. A condição nossa vital, energética, magnética é exatamente dessa maneira. Nós podemos sacar a mesma coisa pelo lado oposto. Os espíritos poderiam simplesmente nos curar do nada? Não. A gente poderia até dizer a mesma resposta: Deus não permitiria. Não, mas não tem muita gente que se cura do nada não. Ou alguém lhe deu energia boa, ou você criou uma energia boa que possibilitou a interferência. E aí muda completamente a configuração que nós temos hoje. Que a nossa configuração de hoje é de que tem um demônio, de que tem um capeta, de que tem um obsessor, de que tem uma horda, de que tem isso, tem aquilo, a nos vigiar para pegar a gente com um pé trocado. Quando nós deveríamos estar atentos para saber que tipo de energia, que tipo de fluido eu estou gerando, porque é isso que gera a atração. Se eu gero boa energia, boa vibração, eu atraio nesse padrão. Mas aí sempre tem gente que é pessimista assim: não, mas eu conheço uma pessoa que é muito boa, e tudo que não presta só acontece com ela. É um verdadeiro para-raio de maldade. Tem várias outras hipóteses. A menos provável é de que tem espírito que não tem que fazer nada e está ali só para perturbar porque tem alguém desejando o mal. Desejar o mal por desejar o mal, quase todo mundo deseja. Imagina se todo mundo que desejasse que um carro que fez alguma coisa errada na nossa frente encontrasse um poste pela frente, teria mais postes nas cidades? Não tinha. Porque se toda vida que eu desejasse, eu tomara que aparecesse um poste. Ora, o que já tinha morrido gente em acidente batendo num poste, já tinha se acabado. Então não é só eu desejar, é eu emitir uma onda de tal maneira que termina sendo negativa. A gente pode estar indo numa rua, só para dar um exemplo, e alguém do nosso lado diz assim: cuidado, aquele carro vem vindo para cima de você. É um recado bem objetivo, você olha e você se desvia se for o caso. Mas às vezes a pessoa que está ao seu lado está tão apavorada, ai, e você olha para a pessoa e não para ver o que está provocando o ai. Aí você morre e diz: você morreu do que? De ai. Mas como foi isso? Eu não sei. A pessoa gritou ai do meu lado, eu fui olhar para ela e de repente eu tinha morrido. Lógico, o ai foi culpado. O culpado principal foi aquele que veio para cima. Mas dependendo de como eu me posicione, eu posso melhor agir, melhor interagir, ou até tomar melhores providências, tanto eu como qualquer pessoa. Eu fico, assim, às vezes um tanto quanto preocupado com o caminhar espírita, porque eu não tenho nenhuma autoridade para falar do caminhar católico, protestante, judeu, budista, nenhum outro, mas no espírito eu me sinto à vontade. Por isso que eu falo do caminhar espírita. Me preocupa que nós, por exemplo, pegamos a questão 551 e a gente fica sem saber o que dizer, porque
vai contra o que eu penso. 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que ele seja dedicado e fazer mal ao seu próximo? Claro! A gente responde de primeira. Aí os espíritos dizem, não. E ainda para complicar, eles colocaram, Deus não permitiria. Então está tudo errado. Essa resposta está errada. Ok, leia a próxima. E pelo menos tente entender o espírito da questão. Por que é que Deus não permitiria? Porque Deus não deixa que ninguém faça mal ao outro? Não, porque tanta gente faz mal ao outro. Se às vezes você vai saindo de casa, vem alguém e lhe xinga, às vezes você está num lugar, você não sabe nem por que alguém lhe diz uma grosseria. Às vezes em lugares até impróprios para grosserias, a gente é grosseiro. A gente agride as pessoas e Deus não permitiu. Então o que é que Ele não permitiria? Essa é a questão. Ele não permite. O que Ele não permite? E o que é Deus? Deus não é aquele ser de novo que está lá com o dedão. Deus é todo o seu sistema em que nós estamos inseridos. Bom, mas Deus permite ou não permite que alguém me faça mal? Não, a lei não. Mas alguém faz, então ele está burlando, está indo por um caminho onde ele está desequilibrando a lei. E quem desequilibra também vai ter que reequilibrar. Mas por que é que eu estou me submetendo a isso? Muitas vezes ele diz, porque na outra vida, apaga a ideia da outra vida nesse raciocínio. Procure nessa que a gente encontra os motivos. Porque toda vez que a gente psicologicamente quer jogar tudo para outra vida, é como se nessa nós fôssemos santos e portanto é alguma coisa que eu fiz, mas que eu não me lembro, que portanto não vale. É como uma criança que diz, uma criança com 1 ano de idade sofre um acidente e tem que cortar a perna. Ela chega aos 20 anos e continua sem perna. Diz, por que você não tem perna? Eu não sei, quando eu era criança, minha mãe me disse que eu sofri um acidente e tive que cortar a perna. Mas você se lembra? Não. Você não tem nenhuma lembrança nenhuma. Então você tem a perna, já que apagou, então sua perna existe. Só que a perna não existe. O fato que vem do passado, ele tem a sua força. Mas ele não pode ser determinante para que alguém exerça o domínio do mal sobre a minha pessoa. Quantas e quantas vezes, e a história nos mostra, nós sofremos muito porque não tivemos coragem de gerar a mudança. É porque para mudar, incomoda, dói e dá trabalho. Então a gente prefere ficar acomodado. Se isso é socialmente difícil, individualmente às vezes é mais complicado ainda. Alguém está me desejando o mal. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus não mandou que a gente fosse se abraçar, mas ore. Ore por quem está lhe desejando o mal. Por quê? Porque você gera um outro campo e neste campo não tem espaço para nenhuma vibração do mal lhe alcançar. É tudo tão simples e ao mesmo tempo nós nos acomodamos tanto e terminamos deixando de perceber os grandes ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. A minha preocupação com o andar espírita é porque parece que este livro ainda não foi lido. Um dia eu escrevi um artigo para concluir, que eu colocava assim: o livro dos Espíritos precisa ser o livro dos Espíritas. Infelizmente ainda não é. A gente aceita tudo, de todo mundo. A gente aceita com justa razão muitas lógicas de outras religiões, de outras filosofias. Aceitamos muitas coisas de muitos espíritos. Podem contrariar Allan Kardec e o Evangelho à vontade, a gente aceita. Só não podem contrariar a mim mesmo. Aí quando a gente lê uma pergunta como a 551, a vontade que a gente tem de dizer errou, risca, do que a gente tem que repensar como era que eu pensava esta questão. Antes de entrar na segunda parte, eu vou ter feito logo no início, domingo que vem, nosso primeiro café cultural do ano será com Vansan. As senhas
estão à venda na lanchonete ou com Fernando Carneiro. E também tem lá na loja do Midley Mall, uma joalharia original. Como nós tivemos muito pouco tempo de divulgação, nós agradeceríamos muito que todos os que vêm, que todos os que já conhecem a nossa atividade do Café Cultural aproveitassem e nos ajudassem fazendo a divulgação, porque nós só temos agora esses 4 dias, porque o café já é domingo. Será com Vansan, aquele expositor que vem o tempo todo, fica cantando aqui ao violão, e com ele o Café Cultural é sempre uma grande festa. Por favor, colaborem com o Leandro divulgando. Já é o nosso 42º café e, portanto, acredito que a maioria já conhece. Procuremos ficar bem relaxados, tiremos sobre o nosso corpo sobrepesos, a fim de que quando captarmos os fluidos que vamos receber nesta manhã, que eles transitem em todos os nossos sistemas circulatório, respiratório e nervoso, favorecendo-nos com as dádivas que viemos buscar nesta manhã. Procuremos respirar de forma tranquila, porém profunda, e expiremos com equilíbrio e buscando estabelecer uma harmonia. Percebamos enquanto respiramos e expiramos que nossos corações pulsam, 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 como a nos dizer: existe vida, existe bênção, existe distribuição de amor em toda a nossa estrutura orgânica. Enquanto inspiramos e expiramos, procuremos sentir como nosso corpo reage de uma forma diferente, dando-nos sinais de que em cada poro, de que em cada parte de nossa pele e em cada sistema de nossa intimidade, tudo parece adquirir uma nova vibração, uma nova energia. E enquanto inspiramos profunda, mas suavemente, e expiramos de forma harmoniosa, nos lembremos de que ainda há pouco estávamos dormindo e que neste momento sentimos algo parecido com um sonho, mesmo estando bem despertos como estamos. Tudo isto é a beleza da vida, tudo isto é aquele continuar de bênçãos que nos envolve. Tudo isto são sinais de Deus a nos dizer que espera de cada um de nós que apenas nos mantenhamos equilibrados e harmoniosos. Como bem nos lembrou Jesus, bom só mesmo o Pai, a nos dizer, portanto, sejamos justos. Como nos disse Jesus, que mesmo tendo grandes possibilidades para grandes coisas dentro de nós, mesmo Ele sabendo que ainda enfrentaríamos muitas necessidades de mudanças e adaptações, só nos pediu que tivéssemos bom ânimo. Tenhamos bom ânimo, sejamos justos, inspiremos com profundidade e de forma serena, expiremos de forma harmoniosa e agradecida a Deus pela vida. Os amigos espirituais aqui presentes,
certamente já nos envolvem a cada um de nós, dando-nos um suporte emocional, psicológico e energético, para que estejamos bem conosco mesmos. E os nossos magnetizadores encarnados, unindo-se a todo esse esforço de dádivas e bênçãos para cada um de nós, nos doam as suas energias de uma maneira consciente, responsável e respeitável. E, portanto, só nos resta sabermos receber todo este conjunto de energias, fluidos e bênçãos. Inspiremos de forma harmoniosa e suave, de forma profunda e tranquila, e expiremos de maneira também harmoniosa e agradecida a Deus. Mas estejamos abertos, psíquica e espiritualmente abertos, para receber todas essas energias, a fim de que elas façam em nós o bem que viemos buscar. E que cada nossa inspiração profunda sintamos como que recebendo, absorvendo e retendo toda esta carga de energia renovada. E quando expirarmos, digamos a Deus: obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isto que nos dás com grandiosidade. Os fluidos do ambiente continuam sendo saturados. O mundo espiritual segue trabalhando. Quanto maior for o nosso poder de recepção, que se conjuga com a nossa segurança de buscar, de se abrir e de receber, mais fluidos e mais energia reteremos, receberemos e nos recomporemos com elas. Inspirando profundamente, de maneira suave, expirando de maneira harmoniosa e agradecida, deixando que tudo isto nos envolva, deixando que esta energia penetre em nossos corpos, sentindo que nos envolvemos de uma maneira suave e agradável com tudo isto. Agradeçamos a vida pela própria vida. Agradeçamos a Deus pelas bênçãos da vida. Agradeçamos ao nosso corpo, que nos possibilita vivermos nele, nesta vida. Inspiremos profunda e suavemente, absorvendo todos estes fluidos, e expiremos harmoniosamente com um sentido de gratidão a Deus por tudo que vimos receber. E no momento em que os nossos magnetizadores, já tendo depositado seus fluidos para todos nós, se retiram para a magnetização das águas, aqui continuaremos em oração e em silêncio, com muita importância para o sentido de absorção dessas energias. Porque quantas vezes, já nestes momentos de energização coletiva, magnetização coletiva, já nos recompomos para mais uma semana de trabalho e de vida. Continuemos inspirando profunda e suavemente, e em harmonia expiremos de forma agradecida a Deus. Mantenhamos-nos orando.